Monark, todo mundo conhece o Monark, junto com o Igor, eles fazem o Flow Podcast, que é o maior podcast brasileiro, tem uma vibe muito bacana, é muito legal as entrevistas que eles dão por lá, realmente um programa campeão de audiência por aí. E é curioso, né? Aliás, quem notou essa similaridade primeiro foi o Glenn Greenwald. É muito similar ao programa do Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, que também é o maior podcast americano. É muito curioso, porque da mesma forma que lá eles são acusados de serem de direita, não sei o que lá, e não são nem um pouco, os caras são bem esquerdistas aqui também, o Joe Rogan também é bem socialista também, mas são acusados pela esquerda porque não adotam 100% do que eles esperam que seja a pauta esquerdista mainstream, né? Aquele negócio, não basta você ser favorável a algumas pautas da esquerda, eles não aceitam isso. Para eles existe lá uma cartilha que você deve seguir de cima e embaixo, identidade de gênero, linguagem neutra, não sei o que lá, apoio trans, não sei o que lá, você não pode ter nenhuma divergência. O que, aliás, é impossível no final das contas, porque tem divergência entre essas próprias cartilhas são mutuamente exclusivas, mas enfim, isso é outro assunto, né? E o que aconteceu nessa história, vocês sabem, o Monark, por ocasião da questão da prisão do Alan dos Santos e coisa e tal, ele se manifestou a favor da liberdade de expressão. Isso daí não é nada demais. Dizer que é de direita porque ele se manifestou a favor de liberdade de expressão, não tem isso. Até onde eu saiba, a liberdade de expressão é um valor para todo mundo. Não é só para a direita, não. Ao contrário, né? É verdade que liberdade de expressão absoluta só nós libertários pregamos. Nem a direita aceita liberdade de expressão absoluta. Mas, certamente, liberdade de expressão é uma coisa positiva. Eu não conheço ninguém que seja contra a liberdade de expressão, né? Mas, curiosamente, a esquerda agora resolveu encampar a ideia de censura. Não, eles querem censura mesmo. Não pode falar determinadas coisas. O Alan dos Santos falou coisa positiva do governo federal, então não pode, tem que ser preso, não sei o que lá. Falou fake news, que, aliás, até hoje ninguém explicou qual foi a fake news que o Alan dos Santos falou, que motivou a prisão dele, né? Porque... se você for comparar, eu não estou dizendo que ele nunca tenha falado nenhuma notícia falsa, mas se você comparar as notícias falsas dadas por ele com as notícias falsas dadas pela Globo, por exemplo, não tem nenhuma grande discrepância por que ele está sendo perseguido nesse caso, né? Mas enfim. Então, o caso foi que o Monark começou a discutir sobre liberdade de expressão, defendendo a liberdade de expressão. Em determinado momento ele fez essa pergunta aqui, ó, ter uma opinião racista é crime? E a questão é a seguinte, isso depende, né? É o que eu falo, não existe polícia de pensamento. Se você guarda a informação na sua cabeça, se você é racista, mas não fala para ninguém, isso não é um crime. Se você não é racista, mas não fala para ninguém, não age nesse sentido, não transmite isso de forma alguma, não tem problema nenhum. Isso está na sua cabeça, não existe crime de pensamento. Mas aparentemente não é assim que a esquerda entende a coisa, né? Repara, ele falou aqui, ó, ter uma opinião racista, não manifestar uma opinião racista, né? Depois o pessoal falou assim, se a opinião for se tornar pública, sim. Isso aqui está impreciso, tá? Porque mesmo uma opinião sua que seja privada, se você falou para uma outra pessoa apenas, é privada, não é pública. Pública é uma coisa que está aberta para todo mundo. Mas isso já pode ser considerado um crime, sim, mesmo que ela seja privada. Ela não é crime só na sua cabeça, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, evidentemente. Não preciso dizer para vocês que a liberdade de expressão na ética libertária ela é absoluta. Sim, qualquer coisa, insulto, injúria, difamação, vale, não tem crime para isso na ética libertária. É lógico, como eu já expliquei em outras situações, isso também é um caso que as pessoas podem assinar contrato se comprometendo a não usar esse tipo de coisa, mas na prática, pela ética libertária apenas, liberdade de expressão é absoluta, né? E aqui o que ele falou em seguida, ó, é a ação que faz o crime e não a opinião. Não, o cara aqui está errado, ele está dizendo que uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Não, falar é uma ação. Se você não fala, se você tem a coisa na sua cabeça, isso não é crime, não existe polícia de pensamento, ou pelo menos não deveria existir. A esquerda aparentemente está querendo colocar isso como sendo uma verdade agora, né? Falar coisa e tal já é crime, falar alguma coisa. Enfim, repara que ele colocou aqui como uma pergunta e em seguida ele ressaltou que é a ação que faz o crime e não a opinião. E é verdade, né? Opinião, a gente não está falando... Falar já é uma ação, né? Falar já é uma ação. Você exprimir isso
Aí o cara aqui todo querendo, provavelmente advogado, querendo se botar de bom aí, de defensor dos oprimidos e não sei o que lá, da esquerda, pauta esquerdista, não sei o que lá. Ah não, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial. Não, não pode. Se a opinião estiver na sua cabeça, não é crime, não existe crime de pensamento. Então, e falar é uma ação. Então o monarca está absolutamente certo aqui. É a ação que torna a coisa o crime. E por que isso é importante, essa distinção que ele fez aqui? Porque é o que eu falei para vocês, a melhor maneira de você acabar com ideias e opiniões racistas não é proibindo se falar sobre elas. Todo mundo acha racismo uma coisa terrível. O problema, a discordância aqui é sobre como se resolve esse problema. E o que o monarca está falando aqui é uma coisa que tem muito sentido. Tem pessoas que têm opiniões racistas, tá na cabeça delas. Elas não falam nada, elas tomam o maior cuidado, não deixam ninguém saber, mas elas lá dentro acham essas coisas. Qual que é a maneira de você resolver isso? Você não pode prender a pessoa pelo pensamento dela, não faz sentido, você nem sabe qual é o pensamento dela, você não está dentro da cabeça dela, pelo menos não por enquanto não tiver o dispositivo do Elon Musk lá que liga direto no seu cérebro, né? Ninguém sabe o que se passa no seu cérebro. Então, a melhor maneira de resolver isso, na visão libertária, na minha opinião pessoal, é deixar todo mundo falar qualquer assunto, discutir qualquer assunto, porque daí esse assunto vem à tona, a pessoa pode ser convencida do contrário. Não é fácil convencer alguém a mudar de opinião, eu concordo com você, mas o fato é a única possibilidade que você tem. Porque se você proíbe as pessoas de falarem sobre esse assunto, ninguém vai falar sobre esse assunto, e sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente com opinião racista na cabeça que não fala sobre o assunto, porque sabe que falar é proibido, falar você pode sofrer consequências, mas tem aquela opinião lá, e nunca vai ser convencido do contrário, porque é proibido discutir o assunto, não se pode falar sobre isso. Então, essa visão do pessoal de calar, de censura, de não pode tocar no assunto porque é um assunto que é um absurdo, não sei o que lá, então não vamos discutir isso é a pior solução possível, né? Então, é evidente que o monarca tem a absoluta razão no que ele está falando aqui, e, no final das contas, apesar de ele não ter feito... Ele não falou nada racista aqui. Ele não falou nada racista. Ele, ao contrário, ele está questionando a liberdade de expressão, não tem nada de racismo aqui. No entanto, a turba esquerdista foi lá encher o saco do patrocinador dele, do iFood, e o iFood, como tem sido comum ainda, como eu falei para vocês, esse negócio do boicote social, isso é uma coisa que as pessoas estão aprendendo a lidar ainda, e no final das contas ficou um monte de gente ligando para o iFood, mas no final das contas quem faz diferença mesmo são algumas pessoas, algumas poucas pessoas muito ricas que têm de fato pauta esquerdista. Todo mundo sabe, é óbvio, os socialistas adoram dizer que socialismo é de pobre, não sei o que lá, e a direita é rico. Não, é exatamente o contrário. Se você olhar, é só olhar à sua volta, pode ver, socialistas são os ricos. É um monte de filhinho de papai socialista que tem por aí. E é aí que eles têm essa força. Você acha que é o pessoal que fica ligando, lá os adolescentes ficam ligando pro iFood? Fica mesmo, tem um monte de adolescente ligando pro iFood, enchendo o saco deles, mas esse pessoal, o iFood caga para isso. Quem que eles prestam atenção? Quando entra gente muito rica, com muito dinheiro, que talvez tenha ação da empresa, talvez tenha filho de quem é presidente da empresa, pessoal, todo mundo com muito dinheiro da elite, que aí faz pressão. Esse pessoal acaba conseguindo esse tipo de coisa, mas é normal, porque o que acontece nessa situação é que o mercado tende a regular esse tipo de coisa. A empresa, hoje em dia as empresas têm adotado a política de sempre bloquear a conversa, bloquear o assunto. Corta, fecha o contrato, demitiram o Maurício Souza lá do Minas Clube, o iFood cancelou o patrocínio do Monark, coisa e tal. Enfim, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, primeiro, o Monark não vai ficar pobre por falta do patrocínio do iFood. Ele tem outros patrocínios, ele tem um podcast que tem um sucesso muito grande. É o mesmo caso do Joe Rogan lá nos Estados Unidos também. O tempo todo tentando cancelar o Joe Rogan. No entanto, ele tem uma força muito grande porque ele tem uma audiência muito grande. Então, no final das contas, não vai ser tão ruim assim para o Monark. É ruim, lógico, é menos dinheiro, mas não é tanta coisa assim. E, no final das contas, o mercado se encarrega de pesar essas coisas. Porque, embora a empresa tenha obedecido ao filhinho de papai lá da alta diretoria, ricaço lá, que ameaçou alguma coisa, jornalista também faz isso, jornalista ameaça fazer campanha de difamação contra a empresa. Embora eles tenham obedecido a essas pessoas agora, eles vão sofrer isso no mercado. Vai ter um monte de gente, possivelmente, que vai deixar de comprar iFood, vai deixar de trabalhar para o iFood, né? Então isso é uma coisa que acaba gerando esse tipo de problema. A empresa acaba tendo um feedback do mercado
diferente. É por isso que esse negócio de cancelamento social não vai muito longe.